Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos novamente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabriel Nunes, tá? Sou pré-vendas aqui na Darwa Technology e hoje a gente vai vir apresentar para vocês aqui uma solução de câmeras térmicas, tá? Que está agora muito em evidência no mercado, né? Com algumas aplicações para o varejo, tá? A gente vai explicar um pouquinho do sistema de câmeras térmicas, como é que funciona a solução da Darwa Technology, e depois a gente tem ali uma aplicação de como isso poderia ser feito para o seu negócio, o seu varejo, o seu shopping, enfim, tipos de aplicações que são voltadas para esse meio, tá? Aqui comigo, nessa apresentação, eu tenho no chat, tá? Participando, respondendo as perguntas que vocês, porventura, tenham no meio da apresentação, o Ricardo, tá? É a nossa estrutura aqui dentro da Darwa Technology, e ele vai auxiliar vocês aí durante o desenvolvimento dessa apresentação, tá? Aí, no final, a gente pode também bater mais um papo, ou talvez responder algumas perguntas, se ainda houverem perguntas a serem respondidas, enfim, a gente vai ter um tempinho para a gente falar um pouquinho aqui, tá? Nessa tela inicial, vocês estão vendo aí, compartilhado, tem um QR Code com o WhatsApp Business da Darwa, tá? Então, qualquer solicitação, cotação, algo do tipo, que vocês precisarem de alguma informação, vocês podem encaminhar, pode adicionar esse contato que está aqui através do QR Code, tá? E mandar uma mensagem via WhatsApp, que lá tem um pessoal já que está pronto para poder responder vocês e encaminhar para o devido gerente regional de vendas ou para o especialista da sua região que pode lhe atender melhor, tá? Então, tá aqui, a gente já vai começar a apresentação, mas no final também, no último slide, eu vou deixar esse mesmo QR Code e o telefone para vocês poderem pegar com mais calma, tá? Vamos nessa. Bem, pessoal, vamos começar aqui a nossa apresentação, tá? Falando sobre a solução de medição de temperatura corporal nossa da Darwa Technology, ok? Bem, a gente sabe, né, que está bem complicado aí nos dias de hoje, né? O número vem crescendo cada vez mais, né, dos infectados por conta do coronavírus, né, do Covid-19. Então, a gente precisa ter uma forma de controlar, de conter esse vírus, né? Uma vez que os números de mortes estão aumentando cada vez mais. Só para vocês verem esse dashboard aqui, vocês estão olhando, ele foi retirado hoje de manhã, no final da manhã, tá? Então, o número está muito alto e a gente precisa fazer alguma coisa, né? Não só depender das autoridades, né? Para poder a gente ter um tipo de efetividade, de contenção, fazer esse número diminuir, tá? Então, a gente tem alguns casos aqui, algumas situações de como a gente pode controlar e identificar possíveis suspeitos, mas vamos entender um pouquinho, né? Além do isolamento social que a gente está, né, fazendo, o distanciamento social, que cada vez mais a gente está aumentando, né? Os órgãos de saúde estão aumentando essa distância, é recomendado que a gente tome algumas outras atitudes, né, para poder controlar, como utilização de máscaras, né, lavar as mãos, o uso do álcool em gel quando não houver 70%, quando não houver água e sabão para poder fazer a limpeza, né, eficiente das mãos, e dentre outras ações que a gente pode tomar. Então, isso já é uma medida de prevenção que a gente pode fazer por conta de nós, cidadãos. Tá? E a gente também sabe que existem serviços que são classificados como essenciais, e esses serviços não podem parar. E muitos dos nossos varejos, como por exemplo supermercados, esses serviços são essenciais, eles têm que continuar funcionando, uma vez que a população precisa continuar se abastecendo, ainda mais nesse período de quarentena, né? Então, as pessoas precisam, os funcionários precisam ir, os estoquistas precisam ir, então a gente tem que ter, né, a necessidade de uma prevenção, de uma identificação para poder não só proteger os consumidores, mas também como todas as pessoas que estão envolvidas naquele meio, né, do funcionamento de um supermercado ou de uma loja, né, que faça algum tipo de comércio que seja considerado essencial. Tá? Então, a gente tem que se atentar também para esse ponto, porque esse pessoal precisa continuar trabalhando.
Tá? Falando um pouquinho do nosso corpo, a gente sabe que o nosso corpo é uma máquina quase perfeita, né? E ela reage de várias formas, né? Então, quando a gente está falando principalmente, né, em relação ao Covid, né, a gente vê que o Covid tem vários sintomas que são presentes quando ele já é considerado um caso confirmado. Alguns aparecem de forma mais branda, outros de forma mais incisiva, de forma mais alta, mas na maioria dos casos confirmados, existe uma reação que o corpo geralmente faz quando quando não está alguma coisa legal, né, dentro do corpo, que é a temperatura. Né? A gente sabe que quando a gente fica com a temperatura alta, é um sinal que o corpo está dando de uma reação que ele está tendo por conta de algo que não tá normal. Tem algo ali fora do normal e a gente precisa corrigir. Então, o corpo está reagindo a esse problema e acaba ficando com a temperatura um pouco mais alta, o que é o que a gente chama de febre. E a febre alta, né, está presente como um dos sintomas do Covid-19. Tá? Então, a gente pode pegar, né, esse ponto de temperatura, né, alta, esse estado febril, e utilizar, já que ele é um dos sintomas que aparecem por conta do Covid, a gente pode se utilizar de tecnologia, principalmente nas câmeras térmicas, para poder fazer a identificação correta dessas pessoas, né, a identificação de temperatura dessas pessoas, e a gente conseguir fazer uma medição, uma triagem e tratar essa pessoa da forma correta para que, caso ela venha estar infectada, ela não transmita para outras pessoas. Tá? Então, a gente precisa fazer esse tipo de controle. E, bem, a gente falou aqui em utilizar soluções de medição de temperatura, né, câmeras térmicas, mas a gente encontra muito por aí, né, ainda a medição que é feita de forma manual, através daqueles termômetros que dizem formato pistola, podemos dizer, né, que é como esse modelo que a gente está vendo aqui na apresentação. Tá? Então, a gente tem esse tipo de modelo que é feito de forma manual, e a gente tem a medição automática feita através das câmeras, né, da solução de temperatura corporal, de medição de temperatura corporal, que é feito por imagem. Tá? Então, a gente tem os prós e os contras, né, e que a gente tem ali da medição manual. A gente tem uma série de problemas que a gente enfrenta, né, quando usa esse tipo de produto. Em contrapartida, na solução automática, a gente resolve muito desses problemas que existem. Por exemplo, um primeiro problema é a medição de temperatura muito próxima das pessoas. Eu mesmo passei por esse tipo de medição no último final de semana. Eu tive que ir no mercado abastecer a minha casa e para entrar no supermercado tinha uma senhora que não estava muito distante de mim, né? E estava se utilizando desse tipo de termômetro, né? Através de infravermelho. Então ela ficou numa distância muito próxima, né? Se ela fosse uma pessoa que estivesse contaminada com o novo coronavírus e eu não estivesse tomando as precauções adequadas, eu poderia até ter sido contaminado por ela por conta da distância. Tá? Então, a gente tem essa temperatura muito próxima, né? essa distância muito próxima para a medição de temperatura, perdão. Enquanto na medição automática, a gente tem essa medição feita à distância. Tá? A gente vai ver um pouco mais para frente, mas a gente consegue chegar, né, a medições de temperaturas dentro dos níveis que estão considerados para as distâncias sociais das organizações de saúde. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem, né, em que a medição automática ela serve como uma solução para um problema que a gente tem na medição manual. Tá? Segundo ponto, a gente necessita que o posicionamento desse feixe de infravermelho, né, do termômetro tipo pistola, seja feito na testa da pessoa, tá? Que é um local onde é o considerado mais adequado para fazer a medição. Então, se a pessoa que estiver fazendo a medição não fizer ela de forma correta, você pode acabar tendo um falso positivo, tá? Ou um falso negativo. Então, é necessário que você tenha, né, um posicionamento correto. E aí a gente fica à mercê, né, da eficiência e da assertividade que essa pessoa vai ter para poder posicionar esse feixe de infravermelho. Coisa que na medição automática, através de câmeras, a gente não precisaria ter esse tipo de situação.
uma vez que o sistema ele utiliza inteligência artificial para poder identificar a face e dentro dessa face achar o maior ponto, né, e de temperatura dentro dessa face. Tá? A gente vai ver uns vídeos mais à frente exemplificando, né, o funcionamento disso, mas a gente já tem essa vantagem, mais uma vantagem em relação à medição manual. Um outro ponto é a medição individual de temperatura. No caso, se você está entrando ali, né, com mais de uma pessoa, cada pessoa no termômetro com feixe de infravermelho desse tipo pistola é feito individualmente. Então, a pessoa vem, precisa apontar, ok, mediu, tá ok, tá liberado para entrar. Vai outra pessoa. Então, nisso, a gente demanda um certo tempo. Tanto que a gente já consegue ver em alguns locais a existência de filas para poder entrar. E filas, nesse momento, a gente sabe que não é muito bom, por conta do distanciamento social, né? Então, a perda de tempo, né, porque a pessoa vai ficar exposta ali naquele local por mais tempo. Além da parte da aproximação entre as pessoas fazendo fila, né, que isso é uma coisa meio que inevitável quando a gente tem esse tipo de situação, né, a gente consegue resolver porque o sistema de medição automática, a solução através de imagens, consegue medir várias pessoas ao mesmo tempo. Tá? A gente vai ver mais para frente a performance dessas câmeras, vamos falar um pouquinho delas, mas a gente consegue fazer muitas medições ao mesmo tempo. Vocês já estão tendo uma prévia, que é essa imagenzinha aqui do lado, tá? Onde vocês conseguem ver várias pessoas sendo aferidas ao mesmo tempo. Tá? E por último, a gente tem um registro manual dessas informações. Então, se a pessoa chega e vai fazer uma medição de temperatura, às vezes quer pegar um dado da pessoa para poder vincular aquilo dali, né, numa planilha escrita à mão, tá? Isso é um problema, porque às vezes a pessoa tem uma letra que a outra pessoa que depois vai identificar e vai, né, digitalizar isso tudo pode não entender, né? A pessoa pode acabar vendo um valor e anotar de forma equivocada, né? Então a gente tem uma série de fatores humanos aí que podem nos dar um registro, né, ineficiente, podemos dizer assim. E na medição automática, a gente já tem esse registro de forma, né, automática, como o próprio nome diz. Né? E a gente consegue, dependendo da solução que a gente se utilizar, e a gente vai ver mais para frente isso, o registro disso em forma de planilha Excel, pronto para exportar, e você tomar qualquer tipo de relatório, desenvolver qualquer tipo de informação que você deseje fazer. Tá? Vamos falar um pouquinho agora da solução. Tá? E o resultado disso, a gente tem uma triagem mais rápida e eficiente em relação à medição manual. Tá? Falando do design da solução, aqui a gente começa a explicar um pouquinho como funcionam as coisas. Tá? Então, primeiro eu vou explicar para vocês a arquitetura, como funciona, né, cada coisa, e depois a gente vai entrar em cada um dos equipamentos. Tá? A gente vai falar deles depois de forma separada. Aqui a gente vai mostrar o conjunto, no que consiste a solução apresentada. Tá? Bem, na solução econômica, tá, a gente vai começar falando aqui pela parte de front-end, que são os dispositivos que estarão lá na ponta fazendo a captura e as identificações de temperatura. Tá? Então, a gente tem duas opções de câmeras, tá, pessoal? Não necessariamente aqui a gente precisa se utilizar duas câmeras para essa solução funcionar. Aqui a gente tem a opção de utilizar ou a 3221 ou a 5421, tá? A 3221 é uma câmera que tem um custo-benefício melhor, tá? E ela é mais acessível para o mercado, até por conta desse cenário de crise que a gente está passando hoje. E a 5421 é uma câmera um nível superior, tá? Ela tem uma performance, um hardware um pouco mais acima do que a 3221, tá? Do lado aqui, a gente tem o Blackbody, tá? Que é um dispositivo muito importante, tá? Já fazendo uma breve explicação do Blackbody, por que a gente tem a utilização do Blackbody aqui, tá? O Blackbody é um dispositivo que nos serve como referencial, tá? Então, imagine que a câmera fique olhando, e é isso que vocês vão ver nos vídeos mais para frente que a gente vai mostrar. A câmera fica de frente para o Blackbody, tá? É uma distância, da mesma distância de captura que a gente tem da onde a pessoa está passando para a câmera, mais ou menos na mesma distância.
e ele vai nos servir como esse referencial. Por quê? Né? Ao tempo inteiro, o sistema que já está embarcado dentro da câmera para medição de temperatura, ele vai ficar se utilizando daquele valor de referencial e não vai precisar fazer uma análise, por exemplo, de todo um entorno ou esperar uma imagem, né, que uma pessoa passou, ficar ali dentro, se estabilizar para poder fazer uma identificação correta. Tá? Então, devido ao fato da gente ter esse blackboard, que seria uma espécie de sensor, a gente já tem essa vantagem. Tá? A câmera ela não precisa ficar servindo, né, ficar passando por séries de calibrações e calibrações. E com isso, ela nos dá uma precisão maior quando a gente está falando em margem de erro, né, para medição de temperatura. Tá? A margem de erro que a gente tem quando a gente trabalha com black body é de mais ou menos 0,3 graus, ou seja, 3 décimos de grau, tá? Como margem de erro. E essa margem de erro de 0,3 graus Celsius está dentro das normas da STM, que é uma norma internacional, tá? Que ela serve para, né, normatizar os dispositivos que fazem medição de temperatura através de feixes de infravermelho, que é o caso daqueles termômetros de mão, que a gente viu ali. Esses termômetros se enquadram nessa categoria, e as câmeras também se enquadram nessa categoria, uma vez que elas trabalham num feixe de infravermelho específico. Tá? Então, as medições de temperatura, né, através das câmeras, também estão enquadradas dentro dessa norma. E quando a gente utiliza o blackbody, a gente está dentro da margem de erro do que a normativa internacional, né, regulamenta. Então, isso é mais um motivo que a gente tem para o uso do blackbody. Se a gente não utiliza o blackbody, a câmera fica sem o referencial, né, e a margem de erro, no caso, ela acaba aumentando. A gente vai ver mais para frente essa diferença, tá? Mas ela tem esse tipo de diferença quando a gente usa e não usa o blackbody. A margem de erro aumenta e aumenta bastante. Tá? Então, por último, mas não menos importante, a gente tem aqui também, né, essa identificação como se fosse uma espécie de luz, de sirene. Isso aqui é só uma evidenciação do que já vem embarcado na câmera. Tá? Tanto a câmera 3221 quanto a 5421, elas possuem um dispositivo que nos permite informar, né, as pessoas que estão próximas. Pode ser um guarda que está ali fazendo a triagem, ajudando na triagem, até a própria pessoa que está passando ali no momento pode perceber a evidenciação de um alarme caso essa pessoa venha ter uma temperatura mais alta. Tá? E essa evidenciação de alarme, ela se faz na forma sonora, através de um alto-falantezinho, uma sirenezinha que tem embarcada na própria câmera, tá? E uma luz, né, que é como se fosse uma estrobo, uma piscada, semelhante a uma piscada de farol que a gente tem dos nossos veículos hoje, tá? Então, a gente tem essas duas formas de poder evidenciar o tipo de alarme diretamente na câmera, tá? Isso aí que a gente está falando ainda na forma local, tá bom? Então, recapitulando essa parte do front-end, temos os dois tipos de câmeras, tá? Ou um ou outro, tá? A quantidade vai depender do seu projeto, que você tem aplicação. O uso do blackbody, tá? E aqui, só representando nessa forma dessa sirene aqui, dessa estrobo, uma evidenciação dos alarmes locais, tá? Essa configuração na ponta aqui, que a gente está falando das câmeras, blackbody e essa evidenciação aqui de um alarme, ela se repete para todos os tipos de solução. O que muda vai ser a parte do back-end, ou seja, que a gente está lá na parte de inteligência e armazenamento das soluções, ok? Bem, avançando um pouquinho aqui da parte econômica, a gente tem o DSS Express, tá? Que é o nosso software, em que ele lhe mostra para um operador, por exemplo, né, se estiver com uma máquina simples, com software instalado, né, esse operador vai conseguir receber também alarmes em tempo real oriundos dessas câmeras. Então, além da gente ter essa evidenciação local, a gente também tem remotamente o envio desses alertas. Tá? Então, aqui a gente tem o DSS Express para nos ajudar na parte do gerenciamento e evidenciação. Tá? A gente tem uns vídeos mais para frente, principalmente no shopping, de como seria um monitoramento numa entrada, que mostra, tem um rapaz que está sentado e ele está operando uma máquina ali no local, na área de triagem mesmo.
tá? Mais para frente a gente vê isso. Isso tudo, né, tanto a solução econômica como as outras podem estar interligadas com o centro de monitoramento, tá? A gente já tem integrações, inclusive, com alguns outros softwares do mercado já, tá? Caso você já tenha algum centro de monitoramento que você precise espelhar o tipo dessa imagem, né, térmica, a gente também consegue fazer esse tipo de solução. Então, a gente também pode enviar isso para um centro de monitoramento, tá? Saindo da solução econômica e agora entrando na solução padrão. Bem, na solução padrão, a gente já viu aqui que a gente tem na parte do front-end, ou seja, na parte de captura das imagens, né, a gente tem os mesmos itens que a gente viu na solução padrão. A diferença que a gente tem aqui é a entrada desse NVR na composição da solução. Tá? Vide que o software também é o mesmo, é o DSS Express. Tá? Aqui no NVR, a gente já começa a colocar um pouco mais de recurso. Tá? A gente já coloca dentro desse NVR da linha inteligente as gravações, né? Pelo fato dele ser um gravador de vídeo em rede. Então, a gente já consegue ter a gravação de todas as imagens do que a gente colocar dentro desse NVR para gerenciar. Tá? A gente vai ter aqui a parte de alarmes para detecção de face em relação a máscaras. Tá? A gente vai ver mais na frente uma foto de como é esse tipo de alarme. Ok? E a gente também tem o reconhecimento facial em alguns canais, tá? Também feitos através desse dispositivo aqui. Tá? Desde que a gente tenha um banco de dados cadastrado dentro desse equipamento aqui. Tá? Além de alguns dashboards que podem ser vistos na própria interface do NVR. A gente tem lá na frente, nessa apresentação ainda, a gente vai evidenciar isso melhor com imagens, o que seriam esses dashboards, ou como seria esse tipo de informação de detecção de com e sem máscara, e até mesmo reconhecimento facial. Tá? A gente tem umas imagens para exemplificar para vocês. O DSS Express aqui, ele serve também com a mesma função que tinha lá na série econômica. A gente consegue fazer todo o gerenciamento dessas câmeras ali, tá? Então a gente consegue ver a parte de gravação por ali de uma forma mais amigável para o operador, a gente recebe os alarmes, a gente consegue também ver essa parte do reconhecimento facial que a gente acabou de falar, os alarmes de detecção com e sem máscara, enfim. E todos esses tipos de informação o DSS Express consegue interpretar do NVR. Tá? Bem, passando para a solução avançada agora, tá? A gente tem mais uma diferença aqui, mais duas diferenças, na verdade. A gente tem os mesmos dispositivos ali na ponta, tá? Que são as câmeras, o blackboard e a evidenciação desses alarmes, tá? E a gente tem aqui o IVSS e o DSS Pro. Bem, quando a gente está utilizando o IVSS, a gente está falando num projeto em que a gente precisa de em larga escala, podemos dizer assim, tá? Onde a gente precisa de mais câmeras, onde a gente precisa de mais processamento para fazer os tipos de análises. E também a gente aumenta o quantitativo em relação à parte de detecção de máscara, né? Detecção facial com e sem máscara, e a parte do reconhecimento facial. A gente aumenta o número de canais em relação ao NVR devido ao hardware. O IVSS tem um hardware mais poderoso, né? Ele é mais parrudo, podemos dizer assim, em relação ao NVR. Além do que, quando a gente utiliza o IVSS e o DSS Pro, a gente consegue ter alguns tipos de interpretação de informação que o DSS Express fica limitado, tá? Então, por isso a gente tem a utilização do DSS Pro. E a gente vai ver as diferenças entre essas duas soluções, principalmente na parte dos gravadores, né, do IVSS e do NVR, nos slides à frente, tá? Então, beleza, explicamos no que consiste as três soluções em relação aos produtos que vão ser instalados ali, tá? Então, a gente já passou por essa parte e a gente tem aqui um exemplo de como seria a triagem, por exemplo, dentro de um shopping, dentro de uma loja, caso essa pessoa venha entrar por esse local, né? Vamos supor que essa pessoa passou pela área de medição de temperatura, sem contato, feita através das câmeras, tá? Então, passou, essa pessoa deu uma temperatura mais alta. Caso essa pessoa venha a ter uma temperatura mais alta, a gente afasta essa pessoa das demais, faz um double check, né? Tira mais uma amostragem, aí a gente faz, né, de preferência que seja feita com outro dispositivo para que a gente tenha uma conferência, né? E aí ter uma assertividade
da temperatura, o que a gente chama de double check, né? E caso essa pessoa, ainda assim, nesse double check, ela passe por uma temperatura mais alta, ela esteja com uma temperatura mais alta, a gente ativa o plano de emergência, tá? Então, aí a gente manda essa pessoa para uma enfermaria, já separa essa pessoa, enfim, a gente toma algum tipo de atitude, algum tipo de ajuste aí que deva ser feito para essa pessoa já começar a ser tratada de forma correta. Tá? Bem, para a parte das câmeras térmicas, a gente tem uma câmera, não sei se vocês conseguiram reparar ali pela fotinho dela, tá? Mas aqui também a gente tem uma foto dela na apresentação. É uma câmera e duas lentes, então a gente tem uma lente visível, tá? De qualidade em Full HD, e a gente tem uma lente térmica, tá? Então, como que essas duas lentes, né, elas se ajudam, uma vez que elas trabalham, né, em conjunto? Na parte da lente visível, a gente pega e se utiliza do algoritmo de inteligência artificial, tá? Através do algoritmo embarcado, a gente identifica a face dentro da imagem, ok? E aí, essa imagem da face, a gente espelha para a lente térmica, que é o que vocês estão vendo aqui. Está o rapaz parado aqui, na lente visível, né, na lente colorida. A gente tem aqui um quadradinho identificando a face e, ao mesmo tempo, a gente tem um rapaz aqui com a lente térmica, né, e tendo a mesma temperatura sendo aferida. Então, um sistema ajuda o outro, né? Um identifica a face e envia informação da área, né, em que a face aparece dentro da imagem, e a câmera térmica, ela faz a medição de temperatura dentro dessa área que a outra lente ali informou para ela. Então, o que ela faz? Ela devolve a informação com a parte de temperatura também para a lente visível. Então, você tem, nos dois tipos de lente, você tem identificação da face com a informação da temperatura. Então, essas duas lentes trabalham em conjunto sempre, tá, pessoal? Então, é por isso que a gente tem uma câmera com duas lentes, ou uma câmera com dois canais, podemos dizer assim, e a gente vai ver essa questão de canais mais para frente, quando a gente for falar da parte da gravação, tá? Então, só mais algumas informações. A lente visível é uma lente de 8 milímetros, tá? Com Full HD, como eu disse, e ela quem é responsável por fazer essa parte da identificação, né, da face através de inteligência artificial, tá? E a lente térmica, dependendo do modelo que a gente selecione, a gente tem opções de 7 e 13 milímetros, tá? Que contribuem para uma aferição de temperatura, né, dentro dessa área que a lente visível identificou como uma face, ok? Aqui a gente tem um videozinho evidenciando o funcionamento, né, desse tipo de solução, tá? Para um corredor com várias pessoas passando ao mesmo tempo. Vocês vão ver que não tem parada, as pessoas passam, né? E estão sendo aferidas ali em tempo real. As pessoas vão passando, não tem nenhuma necessidade de pararem para ter uma calibração ou algo do tipo, até porque o black body, esse quadradinho amarelo, que não sei se vocês estão conseguindo ver aqui do lado esquerdo, onde está o meu mouse, né? Ele fica ali servindo como essa espécie de referencial, essa calibração para a câmera, tá? Então, as pessoas continuam passando ali e vocês veem que a temperatura está sendo medida de forma correta, tá? Sem nenhuma fila, sem nenhuma espécie de necessidade de parada, nem nada do tipo. E um outro detalhe, pessoal, não somente as pessoas de óculos a gente consegue identificar pessoas com máscara e até com gorros, e inclusive com balaclava. Se a gente for ver o caso aqui, ó, identificamos que é uma face, e na balaclava a gente só tem a área dos olhos ali de fora, né? É a mesma situação agora que está passando no vídeo aqui do capacete, né? Então, a gente, inclusive com esses desafios, a gente consegue superar. E aqui é um detalhe, pessoal. Com o algoritmo de inteligência artificial que a gente tem embarcado, a gente só detecta a temperatura que está na face. Tem tecnologias mais antigas que a gente encontrava no passado, elas fazem medição em toda a área, né? O que poderia nos dar um falso positivo. Coisa que vocês estão vendo na imagem agora aqui, que a gente não tem esse tipo de interferência. A pessoa pode estar segurando uma caneca de café quente na mão e pode estar passando por ali com essa caneca na mão, que ela não vai dar
o alarme por conta da caneca, tá? A temperatura medida é sempre em relação à face da pessoa, tá? Daí o uso do algoritmo de inteligência artificial embarcado na câmera, tá? Vamos avançar. Bem, comparação das soluções entre as duas câmeras, a diferença entre as duas câmeras. Bem, essa câmera 3221 Lite, né? Ela é uma câmera que ela é nova em relação, né, à câmera 5421 e é uma câmera que veio com um custo-benefício melhor para a gente poder estar aderente com as necessidades do mercado hoje, né? Tipo, a gente precisa entender também que estamos passando por uma situação de crise e a gente tem que ter uma solução mais acessível. Então, essa parte da câmera, né, essa câmera nova, ela tem um custo-benefício que é mais atrativo e mais acessível para os clientes finais, né, integradores. Então, vamos ver a diferença entre as duas, tá? Bem, nessa câmera da série Lite, na 3221, a gente tem uma resolução um pouco menor do que em relação a 5421, que, como eu disse, tem um hardware um pouco mais acima, tá? Então, essa é a primeira diferença que a gente tem, já na parte da resolução da lente térmica, tá? Na distância focal da lente térmica, como a gente falou em slides anteriores aí, quando a gente falou de duas lentes, a gente tem uma com 7 milímetros e a gente tem outra com 13 milímetros, tá? Então, a gente já tem uma diferença básica aí também na parte do tamanho da lente, tá? A parte da resolução do sensor sensível, que no caso é a lente visível, tá? É igual nas duas câmeras. Então, a gente está utilizando da mesma tecnologia para a parte de lente visível. Então, a gente tem o mesmo tamanho de lente, a gente tem a mesma resolução e o mesmo sensor, tá? Na parte da lente visível, a lente colorida, ok? Então, entradas e saídas de alarme. Bem, além dessa parte da sirene e da luz branca, né, que eu expliquei mais para o começo, que a gente tem quando a gente tem algum tipo de alarme, a gente pode se utilizar desses dois recursos já embarcados na câmera. A câmera conta com duas entradas e duas saídas de alarme que a gente pode utilizar para outros fins. Por exemplo, eu gosto de utilizar, né, o exemplo da automação. Às vezes o supermercado, o shopping tem um sistema de automação local e tem um sistema supervisório, né? Você pode se utilizar, né, dessa saída a relé que tem na própria câmera e interligar com uma entrada digital de um sistema de automação. E aí receber informações também no sistema supervisório. Então, é uma integração física, né, de dois sistemas. Então, a gente tem esse tipo de situação e a gente também tem entrada de alarme, que, não sei se vocês se lembram, mas a gente falou que a gente tem um software fazendo a parte do gerenciamento. Se eu alarma alguma coisa através dessa entrada de alarme, um contato seco que vinha porventura, né, fechar ali, a gente consegue subir também um alarme lá no nosso software de gerenciamento como um outro tipo de alarme, né, vinculado a essa câmera. Ou seja, ainda que ela faça toda essa parte de identificação, né, de temperatura, ela ainda nos serve como um dispositivo, né, com entradas e saídas que podem nos ajudar a enviar alarmes para outros sistemas ou receber alarmes de outros sistemas, tá? Através de integração física, ok? Então, mais um outro ponto que a gente tem é a largura da imagem de captura, e aqui a gente tem uma diferença, tá? Como essa câmera Lite, ela é uma câmera mais simples, a gente tem, né, uma distância, uma largura na imagem máxima que a gente pode, né, observar de 1 metro de distância, enquanto na 5.4, né, por ser uma câmera com recursos superiores, de sensor superior, né, a resolução superior, ela é superior em tudo na parte de hardware, inclusive para a parte de câmeras térmicas, né, a parte da lente térmica ela é diferente, a gente consegue fazer 1,5 metro. Então, a gente tem esse 50% de diferença de uma para outra, tá? Então, e a gente traz também junto nessa parte da performance, essa câmera com custo-benefício mais acessível, ela consegue identificar simultaneamente 10 pessoas, o que já é bastante, tá? Bastante pessoas passando. E enquanto na 5421, com um hardware um pouquinho superior, tá? A gente tem 15 pessoas simultaneamente, ok? Ambas as distâncias, né, da onde está a câmera até o ponto de captura, que é onde a pessoa vai ficar posicionada ali, vai passar por ali
para ter a sua temperatura medida, ela diz respeito a 3 metros de distância, tá? O que é o suficiente para algumas distâncias sociais aí que as pessoas e as organizações de saúde, né, estão recomendando. Então, quanto a isso, é uma medição segura, não está próxima da área da câmera, não teria nenhum problema, ok? Bem, precisão de leitura sem o Blackboard e com o Blackboard. Bem, a gente já fez uma breve explicação, né, do Blackboard lá na parte da composição da solução como um todo, né, e a gente viu que a gente tem uma precisão de mais ou menos 0,3 graus Celsius, que está dentro da norma, quando a gente faz o uso do Blackboard lá, ok? Então, isso daí a gente já falou. Porém, né, acredito que vocês se recordem, né, que eu falei lá, que quando a gente não usa o Blackboard, essa margem de erro aumenta bastante e ela vai para mais ou menos 1 grau Celsius. Então, aqui a gente mostra o quanto o Blackboard é importante, né, para a solução como um todo, né, estar bem precisa, estar dentro das normas internacionais, estar bem aderente com tudo, né, o que é padrão internacional, ok? Então, precisão de leitura sem Blackboard, mais ou menos 1 grau Celsius. Com Blackboard, mais ou menos 0,3 graus Celsius, ok? Bem, os produtos aqui, é só falando um pouquinho mais, né, dessa diferença que a gente acabou de falar, né? A gente tem aqui essa câmera, que é a câmera 3221, a gente já falou que é a câmera nova, com o melhor custo-benefício. A gente tem, né, o sensor não refrigerado, que é uma característica das nossas câmeras térmicas da Dahua mesmo. Então, ambas as soluções, né, tanto a 3221 quanto a 5421, possuem esse tipo de sensor. Tá? A diferença na resolução a gente já viu naquela tabela comparativa, né? A gente tem uma resolução menor na 3221, um pouquinho maior na 5421. Né? A parte da lente, do tamanho da lente, a gente também tem a diferença, como eu tinha explicado. Né? Existem as diferenças entre as duas câmeras no que tange a parte da câmera térmica, tá? Na parte de performance, inclusive. E enquanto a parte visível, como eu disse, o sensor, a lente e também a resolução são as mesmas para ambas as câmeras. Então, para essa parte, a gente está em pé de igualdade nas duas soluções. O range de medição de temperatura aqui, gente, é muito importante, a título de informação. Essas câmeras aqui, a gente está vendo nessa apresentação, tá? Elas funcionam na faixa entre 30 a mais 45 graus. Tá? Então, essa é uma faixa em que a gente trabalha com temperaturas corporais. Tá? Então, essas câmeras foram designadas para esse tipo de aplicação. Tá? Logo, para aplicações do tipo industriais, para medição de um forno, uma medição de caldeira, a gente tem outros tipos de soluções industriais, tá, que fazem esses ranges de temperatura mais altos. Então, essa solução que a gente está apresentando aqui, ela é exclusiva para a parte de medição de temperatura corporal. Ok, pessoal? Então, continuando, a gente tem a parte de precisão de temperatura, medição da precisão, né, da temperatura, que a gente acabou de falar, né, foi o último item na tabela anterior. A gente tem mais ou menos 1 grau Celsius sem o Blackboard e mais ou menos 0,3 graus Celsius, ou seja, 3 décimos, né, de graus Celsius, utilizando o Blackboard, e aí a importância do mesmo. Né? A largura da imagem, 1 metro na 3221, 1,5 metro na 5421, tá? E medições de pessoas de forma simultânea, 10 pessoas na 3221, e a gente tem a 5421 com 15 pessoas ao mesmo tempo. Aqui do lado no Blackboard, como a gente explicou, ele é um equipamento que ele emite ondas infravermelhas, né? Ou seja, ele é um dispositivo que emite calor, e ele é a nossa referência, como a gente já falou um pouco antes, tá? Então, devido ao fato dele ser o nosso referencial, né, é ele o responsável por aumentar a precisão, né, e chegar até esse nível normatizado de mais ou menos 0,3 graus Celsius. Né? E o que a gente vê aqui de resolução de incremento é que quando a gente faz o controle da temperatura desse Blackboard, né, na própria interface dele, quando a gente olha na interface traseira do Blackboard, a gente tem um botão onde a gente pode ligar e desligar o Blackboard, e a gente consegue fazer também ali um ajuste dessa temperatura. Ou seja, se eu quero sair do set point do Blackboard de 35 para 35,5, eu só consigo fazer
aumentos de 0,1 em 0,1, ou seja, de 1 em 1 décimo. Então, no caso, preciso chegar em 35,5 para ajustar uma blackboard. Eu vou apertando os botões e ele vai subir. 35.1, 35.2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Ok? Então, a gente tem esse tipo de ajuste diretamente no backboard. Tá? Um outro detalhe é que esse backboard ele é um dispositivo que ele é alimentado através de tensão de 100 a 240, 220 volts, perdão, o que nos faz ser um equipamento bivolt, né? Enquanto as câmeras térmicas que a gente falou aqui são câmeras que funcionam com o protocolo, né, e internacionalizado aí de alimentação, que é o PoE, tá? Através de cabo Ethernet, e a gente tem também a alimentação feita através de fonte 12 volts. Então, a gente tem também esses dois tipos de alimentação para as câmeras, tá? Então, caso você venha utilizar um switch PoE, não tem problema, é possível alimentar as câmeras com switch PoE ou com fonte 12 volts. Bem, pessoal, seguindo agora para a comparação da parte dos gravadores, né? Aquela parte onde diferencia a solução padrão da solução avançada. Então, bem, na solução padrão, a gente está dando como referência aqui o NVR 5216, né, 16PI, que é da linha inteligente, tá? Então, ele tem um suporte de até 16 canais de vídeo. Bem, lembra que a gente falou que cada câmera térmica ela tem 2 canais, né, por conta de ser uma lente visível e uma lente térmica? Bem, se eu quero colocar, né, a capacidade total de câmeras dentro desse NVR, né, eu só vou conseguir utilizar 8 câmeras térmicas, porque eu tenho duas lentes dentro dessa câmera. Então, eu tenho 2 canais, tá? Então, daí já tem esse paralelo. Então, num NVR de 16 canais, eu só consigo utilizar 8 câmeras com lente dupla, ok? Enquanto na solução avançada, lembra que a gente falou daquele primeiro ponto na parte de capacidade? Então, quando a gente falou lá, vocês podem ver que o IVSS ele consegue suportar até 64 canais, ou 32 câmeras que tem 2 canais, tá? Então, a gente tem esse tipo de aplicação, né, já feita na primeira diferença entre essas duas aplicações, tá? Na padrão e na avançada. Bem, a configuração do alarme de temperatura e envio, né? A configuração para você também enviar para o DSS, né? Ambas as soluções suportam. Então, a gente pode fazer a configuração do set point, onde a gente quer que passou daquela temperatura, vai nos dar um alarme. Enfim, todas as configurações a gente pode fazer através das duas soluções sem nenhum problema, tá? Até aqui, pé de igualdade. Visualização da inteligência artificial de temperatura corporal. Quando a gente, né, pega lá no alarme, a gente vai fazer a busca dos alarmes, né, por temperatura alta, a gente vai ver não somente a foto da pessoa que passou naquele momento com uma temperatura alta, como outras informações de inteligência artificial. A gente vai ver isso nos slides à frente quando a gente iniciar algum desses pontos que a gente está falando aqui agora para ficarem mais claros, tá? Então, ambas as soluções suportam, ok? A busca do alarme de temperatura corporal por inteligência artificial é possível também, tá? A detecção facial com e sem máscara, ambos suportam. A diferença está no número de canais. No NVR, a gente só consegue fazer em 4 canais, tá? Enquanto no IVSS a gente tem o dobro, a gente consegue fazer em 8 canais. Então, a gente tem esse tipo de alarme que a gente pode fazer a configuração, porém a gente fica limitado à performance dos mesmos, sendo o NVR 4 canais, onde a gente pode configurar esse tipo de analítico, e no IVSS em 8 canais, ok? E também vinculado a esse tipo de performance, a gente tem também o reconhecimento de face, né? Caso você venha cadastrar um banco de dados dentro desse NVR, dentro desse IVSS, a gente consegue fazer o reconhecimento facial e, inclusive, vincular a temperatura que aquela pessoa passou e teve o reconhecimento facial feito naquele momento como mais um detalhe, né, daquela pessoa. A gente vai ver mais para frente isso com detalhe e vocês vão conseguir entender melhor através de imagens, tá? O resultado do reconhecimento facial com temperatura é isso que a gente acabou de falar, né, que a gente pode colocar mais essa informação.
E aqui a gente já tem a diferença, que é a diferença básica em relação a funcionalidades assim do NVR para o IVSS. Tá? No IVSS, na solução avançada, a gente consegue exportar, né, os relatórios de alarme de temperatura através de Excel, né, através de tabela. Então, todas as informações que a gente já vê lá naquela tela de alarme, né, no próprio NVR, a gente consegue exportar através do IVSS, né? Enquanto na solução padrão, que é a solução de NVR, a gente está desenvolvendo com o nosso pessoal lá, né, de R&D, né, que é a parte de desenvolvimento da empresa, e tão breve a gente termina esse desenvolvimento, a gente faz esse compartilhamento das informações com vocês, tá? E por último, a gente tem um relatório total de estatísticas de detecção. Isso é na interface própria dos equipamentos. A gente tem um número total, é uma estatística mesmo. Quantas pessoas passaram naquele dia, quantas pessoas tiveram a temperatura, né, normal, quantas pessoas tiveram temperaturas acima do normal. Tá? A gente vai ver também uma imagem mais para frente de como seria esse tipo de estatística. Tá? Bem, aqui é a busca de alarmes de temperatura corporal por inteligência artificial. Vejam que aqui eu estou fazendo um filtro de busca de alarmes, né? E se vocês olharem bem, não é somente a temperatura que eu estou olhando, né? O rapaz ele está com uma flag aqui de temperatura alta, porém eu trago, além da informação da temperatura alta, que é o ponto que eu faço a medição com as câmeras térmicas, né? Eu tenho alguns outros dados, como estimativa de idade, gênero, se essa pessoa está utilizando óculos, poderia ser óculos escuro, óculos de grau, né, ou até mesmo sem óculos, tá? Uma expressão facial, se essa pessoa está utilizando barba, né, se ela tem barba, por exemplo, igual a minha, assim, essa barba fechada aqui, ou se essa pessoa está utilizando máscara. E daqui a gente já pode até fazer um vínculo com aqueles alarmes que eu falei das pessoas não utilizando máscara. Mas aí a gente mostra na hora correta aqui, em alguns slides para frente. Tá? E a mesma coisa que a gente faz no NVR aqui, a gente consegue fazer também no IVSS. Tá? São os mesmos tipos de informação. Aqui é a detecção facial com e sem máscara. Bem, a gente sabe que hoje, muitos locais aí, a gente já tem a medição, né, a gente tem feito a medição de temperatura em alguns supermercados através de pistola de infravermelho, porém, existe uma necessidade da população, e em muitos estados já estão aderindo, com uma obrigatoriedade do uso de máscaras quando as pessoas têm que irem para a rua, né? Então, inclusive, já existem alguns locais que, se as pessoas aparecerem sem máscara, essas pessoas podem tomar uma advertência, elas não podem entrar nos locais, enfim. Então, a gente pode fazer esse tipo de alerta, esse tipo de alarme dentro, né, do nosso sistema, que a gente já está fazendo um monitoramento de temperatura. Então, é só habilitar a parte de identificação de máscaras que a gente recebe o alarme. Vejam aqui primeiro como nessa solução padrão, a gente tem esse rapaz passando sem a máscara, foi uma simulação que ele fez, até porque ele está com a máscara na mão, né? E existe uma flag aqui identificando o alarme, dizendo que esse cara está sem máscara, tá? Então, isso é mais uma função que a gente tem agregada aos nossos equipamentos, ou seja, ele não somente vai medir a temperatura, né? Ele vai verificar se as pessoas estão ou não utilizando máscara, ok? Coisa que hoje, como eu disse, já está sendo obrigação em muitos locais, tá? E a mesma coisa para a solução avançada com o IVSS. Vejam que aqui estão todos sem máscara, né? E todas as pessoas identificadas aqui, né, com as suas faces, estão com alerta de máscara anormal, que seria sem uso de máscara. Tá? Resultado do reconhecimento facial com temperatura. Bem, a gente já faz o reconhecimento facial, né? E a gente traz uma série de metadados juntos, como vocês podem ver aqui. Né? Eu tenho aqui o resultado, tanto no um quanto no outro. Tá? Eu tenho aqui no IVSS, nessa parte aqui, a comparação sendo feita. Alguns está misturado aqui detecção com reconhecimento facial, porém, né, as informações são as mesmas. Tem o resultado do reconhecimento facial e tem as informações como a estimativa de idade, o gênero,
Tenho aqui também se a pessoa está usando os óculos, a expressão facial, barba, se está de máscara, os dados da pessoa que está cadastrada lá dentro desse banco de dados, e eu trago junto aqui também a temperatura dessa pessoa. Então, eu também consigo jogar mais esse tipo de informação para a gente ter um histórico, tá? Quando eu for necessitar fazer alguma busca das pessoas que foram reconhecidas dentro daquele período de tempo, eu também vou saber quais foram as temperaturas que essas pessoas passaram por ali, tá? Então, é mais uma informação que a gente tem vinculada ao reconhecimento facial hoje, ok? Bem, a exportação do relatório de alarme de temperatura corporal em Excel, tá? Como eu disse, é só na solução avançada que a gente tem isso. Por enquanto, a gente está desenvolvendo esse tipo de exportação, né, através do NVR, e bem em breve a gente deve estar terminando, tá? E vocês podem ver que vem todas as informações que a gente viu naquela parte dos analíticos de inteligência artificial, entendeu? Então, a gente consegue pegar isso daqui e aí você pode enviar para um superior, você pode enviar para um gerente da loja, você pode trabalhar um dashboard com esse gerente da loja, até porque você está trabalhando no Excel, e aí você pode fazer vários tipos de análises diferentes. Então, isso aqui pode dar alguma resposta, algum controle a mais para a sua loja, para o seu shopping, ok? Relatório total de estatísticas de detecção. Então, a gente tem aqui, como eu disse para vocês, um dashboard com a própria interface do equipamento, né? Então, eu tenho aqui, tanto para um quanto para outro, eu tenho aqui um gráfico em pico, né, que seria esse primeiro aqui, que a gente tem em verde o número total, perdão, em verde a gente tem o número de pessoas com temperaturas normais, tá? Enquanto no azul a gente tem o número total de pessoas. Vejam por esse dia aqui, que aqui está marcado como dia 8, tá? Nessa primeira tela. Eu tenho um número X de pessoas que estão com temperaturas normais, apareceram pontinhos vermelhos, são pessoas que estão com temperaturas mais altas, tá? E aqui o azul mostrando o total de pessoas que passaram ali dentro daquele dia. Aqui na parte do IVSS ele aparece de uma forma mais amigável, tá? Vamos utilizar o mesmo exemplo que a gente fez agora ali, tá? Eu tenho aqui, né, nesse momento do dia, passando 46 pessoas no total, e dentre essas 46, 44 tiveram a temperatura sendo aferida de forma normal, enquanto 2 tiveram a temperatura acima do normal que foi definido pelo cliente, né, que fez a instalação do nosso sistema, a nossa solução de identificação de temperatura corporal, ok? Bem, e aqui, pessoal, a gente coloca um tipo de aplicação, né, que a gente pode colocar nas nossas lojas, nos nossos supermercados, nos nossos shoppings, enfim, como que a gente pode fazer uma espécie de triagem. Primeiro ponto, essa pessoa entrou, né, você tem um sistema instalado logo ali numa das entradas, é importante que se tenha um controle dessas entradas, tá? Né, que o estabelecimento tenha esse controle. A pessoa passou pelo conjunto de câmera e blackboard. Caso essa pessoa, no momento que passou, der uma temperatura alta, né, a gente leva essa pessoa para essa área especial de triagem e controle e a gente faz aquele princípio de double check, que a gente falou lá no começo da apresentação, né? E a gente verifica se realmente essa pessoa está com a temperatura mais alta ou não, fazendo mais uma medição nela, né? E caso ela esteja, a gente manda essa pessoa para uma área, para um posto médico do local, para poder verificar outras coisas, enfim, verificar se essa pessoa está bem. A gente toma um tipo de procedimento padrão, tá? Então, a gente tem esse tipo de controle e essa pessoa é afastada das demais, tá? Caso essa pessoa esteja bem, ela vai passar pela entrada do shopping ou da loja, tá? Que ela está querendo ir, né? Passou, a temperatura foi marcada como normal, se a pessoa tem a temperatura correta, ela segue e vai embora no acesso ao shopping ou à loja. É mais ou menos, pessoal, o que está acontecendo nesse vídeo a seguir, tá? Vou botar o vídeo para vocês verem aqui. Vejam que esse aqui é um shopping, tá? É um case nosso da Darwa no mundo, tá? E a gente tem nesse shopping essa entrada, que já é uma entrada normal que o shopping tem, até para conter ar-condicionado, e aí já existe um procedimento de medição de temperatura logo na entrada. Caso essa pessoa entre nesse shopping e esteja com a temperatura mais alta, tá? Essa pessoa já passa por um procedimento, ela já é triada e já vai ser
verificada num outro local com um double check, tá? Então, vou botar mais uma vez para vocês verem que o vídeo é bem curtinho mesmo. Para vocês verem novamente, aquele procedimento de portas que tem de vidro e tal, isso é normal, isso já é do shopping mesmo, tá? E vocês veem logo quando eles têm, na primeira oportunidade de realmente adentrar ao shopping, a gente tem o sistema fazendo o monitoramento, tá? E aqui, caso essas pessoas tenham a temperatura mais alta, a gente faz o devido tratamento delas, tá? Aqui vejam que além de todo o sistema térmico, né, que a gente já utiliza, o shopping ele utilizou um totem de digital signage para poder fazer a visualização dessas imagens em tempo real e as pessoas, inclusive, poderem ver que elas estão, né, sendo aferidas ali, né? Isso é uma tecnologia que a gente tem aqui na Darro também, né? Agrega muito valor para os shoppings, né, onde são informados propagandas, enfim, são locais que trazem valor agregado para o varejo, tá? E com isso auxilia bastante nesse ponto, na parte de monitoramento de temperatura, e quando o shopping voltar ao normal, ajuda a loja a ganhar um pouquinho mais de receita, tá? Então, passando mais uma última vez aqui, né? A gente tem o totem aqui na visualização para as pessoas em tempo real, com os dois canais. Poderia ser também um monitor de video wall, tá? E passar as imagens ali em tempo real. E mostrando toda a instalação sendo feita. Câmera, Blackboard, uma estação de trabalho por ali, tá? E assim a gente segue. Bem, pessoal, alguns diferenciais que a gente tem da Darro Technology hoje, tá? A margem de erro reduzida para mais ou menos 0,3 graus Celsius com o uso do Blackboard, tá? De acordo com a normativa, como eu falei, da STM, e essa normativa, eu deixei até destacado aqui para vocês o nome dessa normativa e o parágrafo onde a gente consegue pegar esse tipo de informação, tá? É necessário o uso do Blackboard para a gente conseguir chegar nessas precisões que as normas internacionais recomendam, tá? Então, aqui nesse caso, a gente está trabalhando com o uso do Blackboard de forma normatizada e de forma correta, ok? Então, a gente tem aqui todo um aparato e funcionamento de forma correta, tá? A gente tem aqui também os outros diferenciais nossos que a gente tem, ainda no uso do Blackboard, né, é que quando a gente não utiliza o Blackboard e não utiliza, né, um dispositivo de referência, por exemplo, né, a gente fica propenso a que essa câmera venha a dar falhas, né, na parte de medição de temperatura no futuro, porque ela não tem um referencial para o qual ela fique consultando. Então, às vezes, é necessário até que seja, né, uma pessoa vai passar por um sistema que não tem um Blackboard, né, ela precise ficar minutos até parada na frente do sistema, até que o sistema tenha uma estabilização da temperatura e consiga fazer uma identificação de forma correta, né? E isso não é muito legal, né? Então, daí o motivo do Blackboard. Vocês viram que quando a gente utiliza o Blackboard também, a gente tem uma passagem tranquila das pessoas, a gente não precisa impedir as pessoas de passarem desde que elas estejam com as temperaturas normais, né? E, enfim, quando a gente não utiliza o Blackboard, a gente está propenso a vários problemas. Primeiro, a margem de erro mais alta e, além disso, a parte também da calibração. O produto pode perder essa calibração dele de forma até bem rápida, né? Então, mais um outro detalhe, a qualidade construtiva dos produtos da Darro, né? A Darro, ela faz seus produtos tudo com tecnologia e material militar, né? Então, isso garante que o que a gente diz que está ali marcado com precisão, as características, as performances do produto serem exatamente aquelas que estão sendo utilizadas ali, né? Igual a gente às vezes encontra alguns equipamentos que tem algumas margens de erro, digamos, diferenciadas e possuem um controle dessas margens de erros através de firmware, né? Através de software. E aí a gente sabe que quando a gente não tem
né, um hardware de qualidade que vai te dar uma medição precisa e você faz o ajuste via software, você ainda assim você pode ter um falso positivo, um falso negativo, que isso, né, se você faz uma medição falsa positiva, você está impedindo e está triando uma pessoa que está bem, está saudável, né, e está fazendo aquela pessoa perder tempo, enfim, está tomando uma série de atitudes que você poderia estar se utilizando num tempo mais correto, né, para uma pessoa que realmente tem um problema, que aí a gente entra no caso, inclusive, do falso negativo. Se a pessoa entra com um falso negativo, essa pessoa pode estar contaminada, o sistema não fez a detecção correta, e essa pessoa vai adentrar o local, vai adentrar o seu shopping, vai adentrar a sua loja, né, e aí isso pode ser um problema, porque ela pode contaminar outras pessoas, outros produtos, enfim, né? Existe uma série de outros problemas quando a gente não tem um sistema bem construído, né? Tecnologia de inteligência artificial aplicada na solução, e a gente viu nessa apresentação inteira praticamente, né? Vejam pelo vídeo aqui do rapaz que a gente passa, né, constantemente aqui nessa imagem, segurando uma xícara de café, né? E essa xícara de café, ela não interfere na medição da temperatura, porque ela está vinculada somente à face da pessoa. Ela seleciona o ponto de temperatura mais alta dentro da face dessa pessoa e faz a medição ali dentro, tá? Então, a gente consegue reduzir, e muito, tá? A margem de erro que a gente tem, que era o que a gente tinha naquelas tecnologias mais antigas, né? Igual a gente já viu num vídeo anterior aqui, ok? Uma outra coisa que é a distância segura, tá? Então, as autoridades de saúde, né, pedem distâncias superiores a 2 metros de distância entre as pessoas, né? E o nosso sistema, inclusive a instalação do Blackboard, né, em relação à câmera, elas devem ser utilizadas nessa distância, 3 metros de distância, que é uma distância que está até além do que as normas aí, as pessoas, né, das organizações de saúde têm recomendado. Então, diferente daquela medição manual que a gente falou, feita com um termômetro tipo pistola, né, aqui eu consigo fazer uma distância bem significativa em relação da onde está a câmera até onde a pessoa vai passar. Vocês podem ver por aqui mesmo, ó, vejam na imagem, a câmera está aqui num ponto, eu consigo pegar a temperatura dessa pessoa que está lá no final, tá? Essa aqui marcando 36.2, que está além do Blackboard ainda, tá? Aqui alguns vídeos com os cases, tá? De solução corporal implementados pelo mundo, tá? São 2 videozinhos que eu vou mostrar para vocês, e aqui vocês vão ver, né, shoppings, vão ver bancos, vão ver lojas, hotéis, aeroportos, enfim, vários locais onde a gente já tem um sistema implementado. E vocês podem ver bem aí que a gente está aparecendo sempre com câmera e Blackboard, né? Trabalhando sempre dentro das normativas, né? E dando uma precisão, né, bem assertiva e trazendo mais segurança para a população. Indústrias e empresas também, a gente já fez diversos tipos de instalação pelo mundo, tá? E aqui é parte daquele vídeo que a gente viu do shopping ali, né? Um pouquinho mais cortado. E a gente já tinha aí em volta do mundo inteiro aplicações ajudando no combate ao Covid. Então, pessoal, vejam que a gente falou aqui de algumas aplicações para o varejo, né, como a proteção, né, das entradas da sua loja, do seu shopping, né? Enquanto isso eu vou avançar para o próximo vídeo. Mas a gente pode fazer a prevenção logo na entrada, né, desse comércio, desse varejo, né, desse shopping, mas a gente pode também ter outros tipos de aplicações, né? Pode proteger a entrada de um prédio comercial, você pode colocar na saída de um desembarque, né, de um aeroporto, no embarque de um aeroporto, enfim, são diversas as aplicações que a gente tem, né, para poder colocar. Veja que isso daí também é dentro de um shopping, naquele grupo Carso, né, no México, é uma instalação que foi feita num prédio que é semelhante a um shopping que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, que ele é parte comercial, ele é parte comércio,
né, comercial empresarial, vamos explicar assim melhor, né, e uma parte mesmo só de varejo, só de lojas, né, que existem ao redor do mundo. Então, existe a proteção dos dois locais, né, foi feito na parte da entrada empresarial e na parte da entrada do comércio, né, do varejo. Então, nesse caso é assim. Então, aqui é a traseira do Blackboard, como vocês viram ali, tem até um displayzinho para a gente poder fazer, né, a correta aferição da temperatura dele, né, o ajuste correto. E, pessoal, é isso, né? Aqui são as nossas redes sociais, né? O Ricardo já botou aí no grupo, né, no chat aí, os links para vocês poderem acessar. Gostaria de pedir que vocês, se puderem, né, possam curtir, nos seguir, para a gente continuar produzindo mais conteúdos para vocês com qualidade, tá? E fica aqui, desde já, o meu agradecimento, tá, pela atenção de vocês aí. Ficamos aí uma horinha conversando sobre sistemas de medição de temperatura e algumas aplicações que a gente pode fazer para a parte de varejo, né? Como que a gente pode tomar um procedimento ou algo do tipo assim, né? Para poder evitar que o seu comércio tenha algum tipo de pessoa contaminada dentro, né? A gente fazendo uma prevenção, né, feita através de temperatura corporal. E deixo aqui para vocês aqui, eu acho que é aqui, né, apontando o telefone do WhatsApp Business nosso da Darro Technology, tá? Aqui tem um QR Code já com o contato, já para vocês escanearem, já aparece logo o contato para vocês salvarem. Podem mandar mensagens, tá? Para esse WhatsApp, que o pessoal lá ele vai direcionar vocês para o gerente de canal, né, da sua região, né, junto com um engenheiro de pré-vendas que vai poder lhe auxiliar, tirar dúvidas, dentre outros, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos ver aqui. Eu vi que o Ricardo já respondeu, né, as perguntas que o pessoal foi fazendo aqui, né? Bem, eu vi o Ricardo foi respondendo bastante. Marcelo perguntou de qual custo aproximado da solução padrão. Marcelo, peço que você mande uma mensagem aqui no WhatsApp Business aqui da Darwa, tá? Lá o pessoal vai te encaminhar para o gerente comercial e ele vai poder te passar o custo dessa solução, ok? Vai poder te encaminhar para o local correto, te dar a informação correta mesmo com os preços. Pode ficar à vontade para entrar em contato. Vou deixar aqui também, pessoal, aqui na descrição do chat, tá? A página das nossas soluções de câmeras térmicas. Se vocês querem mais informações, caso vocês queiram, tá? Provavelmente esse vídeo vai ser feito um upload no nosso YouTube, tá? Da Darwa Technology. O link, eu acho que o Ricardo já botou aqui, né? Vou até deixar marcado aqui em cima como fixo para o pessoal ver, tá? E, bem, acredito que... Espero que tenham gostado. Agradeço novamente vocês, tá? A apresentação daqui, na presença de vocês nessa apresentação e por favor, espero que a gente possa tenha agregado mais conhecimento para vocês aí e desde já fica novamente o meu agradecimento pela atenção de vocês aí durante essas 1 hora aí que a gente passou junto. Muito obrigado, Sidney. Obrigado, Pablo. Vamos ver aqui, pessoal. Obrigado, Rafael. Obrigado, José Roberto Masao Kamikawa. Muito obrigado. Boa semana para vocês todos aí. A gente deve ter... Tem outro webinar, tá? Lá na página do Darwa Live, tá? Vou ver se eu consigo pegar aqui o link para passar para vocês do Darwa Live, para vocês se inscreverem nos próximos webinars, tá? Deixa eu colocar aqui.
para vocês poderem ficar inteirados das nossas soluções aí e poder acompanhar, né, os outros tipos de verticais que a Darro Technology vem trazendo para o mercado. Vou colocar aqui para vocês verem. Só um minuto. Valeu, Ricardo. Ricardo botou aí. Tá? Então, só clicar lá, entrar na página, tá? Chegar, fazer inscrição e também já, igual o Pablo botou aqui, pessoal, já fazer uma chamada para vocês aqui que participaram do nosso webinar. Tem um webinar aqui do evento Superação hoje, 16 horas, tá? Vai ter também a participação nossa lá, com o pessoal e da CT. E vamos nessa, pessoal. Vamos lá. E espero ver vocês aí nos próximos webinars aí que a gente venha fazer. Valeu? Vou deixar aqui, vou fechar o meu vídeo, mas eu vou deixar essa tela do WhatsApp Business aqui para quem ainda não pegou o telefone ou não escaneou o código. Valeu? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí. Fiquem com Deus, lavem as mãos, tá? E tomem cuidado. Valeu, um abraço.